Fui vendida pelo meu próprio pai por um pedaço de terra quando ainda era quase uma menina. O homem que me comprou tinha idade para ser meu avô e tinha mãos pesadas, que eu conheci logo na primeira noite. Meu nome é Larissa Mendes de Oliveira, mas todo mundo me conhece como Dona Lari. Hoje eu tenho 84 anos. Mas a minha história começa lá atrás. Am 1956. Quando eu tinha só 16 aninhos e morava na zona da mata, em Minas Gerais. Antes de começar minha história, queria te fazer uma pergunta. De onde você está me assistindo hoje? Hein? Deixa aí nos comentários a sua cidade. Que assim eu sinto que a gente está conversando de verdade, como se você estivesse aqui na minha sala, tomando um cafezinho comigo. Se essa é a primeira vez que você me encontra por aqui, por favor, se inscreve no canal e deixa seu like. Seu joinha. Cada novo inscrito é como um neto ou uma neta que eu ganho. Cada curtida. Cada curtida aquece meu coração de vovó. Não custa nada para você. Mas para mim, significa o mundo inteiro saber que minhas histórias estão tocando outros corações. Agora, vou contar uma coisa que eu guardei por muitos e muitos anos. Uma história que pouca gente conhece. Nossa vida era simples. Sabe? Mas era honesta. Éramos uma família de gente da roça. Como falavam na época, meu pai trabalhava duro, plantando principalmente milho, feijão e mandioca nas terras dos outros. Nossa casa era pequena, de madeira, com um telhado que vira e mexe, deixava a chuva entrar nos dias de temporal mais forte. Éramos em 7 irmãos, e eu era a segunda mais velha. A primeira menina, desde cedo, aprendi a cuidar dos meus irmãos mais novos, a cozinhar no fogão a lenha e a ajudar minha mãe em tudo. Naquele ano de 1956, o Brasil vivia aquele clima de esperança, né? Com o presidente Juscelino Kubitschek e seu plano de desenvolvimento, mas isso era coisa de cidade grande, lá no interior de Minas, na nossa pequena comunidade. A vida seguia no mesmo ritmo de sempre, marcada pelo trabalho pesado e pelas tradições. Foi numa tarde de domingo, depois da missa, que a minha vida mudou. Para sempre. Lembro como se fosse hoje. Eu estava ajudando minha mãe a preparar o almoço de domingo. O único dia que a gente comia carne, quando meu pai chegou em casa com um sorriso que eu nunca tinha visto. Ele reuniu a família na sala e disse que tinha uma grande notícia. O coronel Antenor Bastos, aquele fazendeiro poderoso da região, está interessado em casar com a Lari. Ele anunciou aquilo como se tivesse ganhado na loteria. Coronel Antenor era conhecido na região inteira. Tinha quase 50 anos. Era viúvo 2 vezes e dono de uma das maiores fazendas dali. Minha mãe deixou cair o prato que estava segurando. O barulho da louça quebrando no chão de madeira, nossa, ainda ecoa na minha memória. Mas, Carlos, a menina mal fez 6 anos. Minha mãe tentou argumentar. Coitada. Meu pai cortou a fala dela com um gesto seco. Mulher, você não está entendendo. O coronel ofereceu 5 alqueires de terra boa, com nascente d'água. Em troca da mão da Larissa, 5 alqueires. Finalmente vamos ter o nosso próprio pedacinho de chão. Não vamos mais depender da boa vontade dos outros. Eu fiquei paralisada. Eu mal conhecia esse homem. Só tinha visto ele de longe algumas vezes. Montado no seu cavalo, com aquele olhar que me dava arrepios. As histórias que o povo contava sobre ele não eram nada boas. Diziam que a primeira esposa tinha morrido de tristeza e a segunda, de um jeito que nunca ficou bem explicado. Ele era conhecido por ser um homem de gênio ruim, que resolvia as coisas no grito ou na base da força. Mas, pai, eu não quero. E eu comecei a dizer, como a voz tremendo. O tapa veio tão rápido que eu nem vi. Não tem querer. Você vai fazer o que é melhor para a família. Acha que a gente tem escolha nessa vida.
Quem nasce pobre tem que aproveitar as oportunidades que Deus manda. Minha mãe me abraçou chorando, mas não disse mais nada. Naquela época, a palavra do pai era lei. Uma filha não questionava as decisões que eram tomadas sobre o seu futuro. Os dias seguintes foram como viver um pesadelo acordada. Meu pai foi na cidade e comprou um tecido branco, bem baratinho, para minha mãe fazer meu vestido de noiva. Minhas tias vieram ajudar com os preparativos, falando como eu era sortuda por casar com um homem de posses. Uma delas, a tia Cida, foi a única que, quando ninguém estava por perto, segurou minhas mãos e disse: "Seja esperta. Menina, aprenda a agradar esse homem, e a vida vai ser menos dura." Tinha um rapaz, o Lucas, filho do dono do armazém, que às vezes me olhava de um jeito que fazia meu coração bater mais forte. Uma vez, ele até me deu um bilhetinho, que eu guardei escondido debaixo do colchão. Mas aquilo não importava mais. 2 semanas depois, numa manhã de sábado, eu me vi na pequena igreja de madeira da nossa comunidade. O vestido improvisado pela minha mãe era simples, mas ela tinha feito o melhor que pôde, bordando umas florzinhas na barra. Eu tremia tanto que achei que não ia conseguir ficar de pé. A igreja estava quase vazia. Só a minha família, alguns parentes do coronel Antenor e uns curiosos do vilarejo. O padre, um senhor idoso que me conhecia desde pequena, me olhou com pena nos olhos, mas fez a cerimônia mesmo assim. Quando o coronel colocou o anel no meu dedo, anel antigo, que provavelmente tinha sido de uma das falecidas esposas, suas mãos eram ásperas e frias. Senti um calafrio percorrer minha espinha. No mesmo dia, antes mesmo da pequena celebração terminar, eu vi meu pai e o coronel assinando os papéis da terra ali mesmo, na sacristia da igreja. O tabelião tinha vindo da cidade especialmente para isso. Meu pai sorria como uma criança com um brinquedo novo, enquanto dobrava o documento com todo cuidado e guardava no bolso interno do paletó surrado, o único que ele tinha. Não teve festa, um brinde com vinho caseiro, um bolo simples feito pela minha mãe. E já era hora de partir. Me despedi da minha família com o coração em pedaços. Minha mãe me abraçou bem forte e sussurrou no meu ouvido: "Reza todo dia. Minha filha, Nossa Senhora vai te proteger." Saí da casa onde eu nasci com uma pequena trouxa de roupas e uma imagem de Nossa Senhora que minha avó tinha me dado. Subi na carroça do coronel Antenor, sentindo os olhares da comunidade inteira nas minhas costas. Alguns de pena, outros de inveja, porque na cabeça deles, eu tinha melhorado de vida. Havia maté a fazenda de durou quase 5 horas. Ele mal falou comigo durante o caminho. Quando chegamos, já estava anoitecendo. A propriedade era enorme, muito maior que qualquer lugar que eu já tinha pisado. A casa principal era de alvenaria, não de madeira, como a maioria na região. Tinha 2 andares e uma varanda que circulava a casa inteira. Alguns empregados vieram nos receber. Uma senhora de meia idade, a dona Cefa, que cuidava da casa desde a morte da segunda esposa do coronel, me mostrou os cômodos rapidinho. No final do tour, ela me levou até o quarto que seria meu. "Nossa, antes de ser." Ela segurou meu braço com força e disse: "Ele gosta de jantar às 7 em ponto. Não faça ele esperar. Aí, seja obediente. É mais fácil assim." Aquela noite foi a primeira de muitos anos de sofrimento. O coronel Antenor não era só um marido autoritário, ele era um homem cruel. Descobri que as mãos dele não eram ásperas só do trabalho na roça, mas também de bater em tudo e em todos que contrariassem a vontade dele, incluindo sua nova e jovem esposa. Na manhã seguinte, com o corpo todo doído e a alma em frangalhos, olhei pela janela do quarto e vi, ao longe, o rio Paraibuna, que cortava parte da propriedade. Suas águas corriam calmas naquele dia,
mas os moradores mais antigos contavam histórias de como ele podia se transformar durante as chuvas fortes. Naquele momento, eu não sabia, mas aquele mesmo rio, anos depois, seria a minha única rota de fuga daquele inferno onde meu próprio pai me vendeu. Eu aprendi que uma pessoa pode morrer por dentro e continuar respirando. Durante 11 anos, eu fui um fantasma na minha própria vida, existindo apenas para servir, aguentar e rezar por um milagre que parecia que nunca ia chegar. Os primeiros meses na fazenda do coronel foram de adaptação forçada. Logo eu descobri que meu valor ali era menor que o do gado premiado que ele criava, naquela casa grande de alvenaria. Com seus corredores escuros e móveis antigos, eu era só mais uma propriedade, adquirida como se compra uma peça de terra. No início de 1957, o coronel fez questão de levar meu pai para conhecer a casa. Lembro do orgulho nos olhos do meu pai ao ver onde a filha dele morava agora, uma casa com piso de cerâmica, não de chão batido, com janelas de vidro, não de madeira, com água encanada, não de poço. Ele não via as marcas roxas que eu escondia debaixo das mangas compridas, mesmo no calorão. Não ouvia meus choros à noite. Para ele, tinha feito um ótimo negócio. Viu-se? Lari, não falei que ia ser bom para você. Agora é dona de tudo isso, disse ele, gesticulando para a propriedade. O coronel sorriu. Aquele sorriso que ele só mostrava para as visitas, colocou o braço em volta do meu ombro com força demais, como um lembrete silencioso, e respondeu por mim. E é uma ótima esposa. Aprendeu rápido, aprender rápido. Sam, aprendi que o cafezinho tinha que estar pronto às 5:30 em ponto, que as camisas dele precisavam ser passadas 2 vezes, que o feijão não podia ter nem muito, nem pouco caldo, que eu não devia falar durante as refeições, a não ser que me perguntassem alguma coisa, que nunca, jamais, eu devia questionar as ordens ou decisões dele, nem com um olhar. Também aprendi que a bebida o tornava ainda mais violento. Nas noites em que ele voltava da cidade cheirando a cachaça, eu tremia só de ouvir o barulho dos cascos do cavalo se aproximando. Nessas noites, qualquer coisa era motivo para a fúria dele. Um botão mal costurado, um grão de poeira no móvel, ou simplesmente o fato de eu existir, M1958. Eu engravidei pela primeira vez. Aos 18 anos. Meu corpo já carregava as marcas da vida, dura, mas agora também carregava uma esperança. Talvez um filho amoleça o coração dele. Aí eu pensava, talvez com um filho, principalmente um menino, ele me trate melhor. Pura ingenuidade de uma jovem desesperada por qualquer luz no fim do túnel. A gravidez foi difícil. Continuei trabalhando na casa e no quintal até o último mês. O coronel não deixou minha mãe vir me ajudar, dizendo que a dona Zefa, a governanta, era parteira experiente e daria conta do recado. Quando as dores começaram, numa noite chuvosa de junho de 1959, eu rezei para Nossa Senhora como nunca tinha rezado antes. Meu filho nasceu morto. Depois de quase 20 horas de trabalho de parto, Sam me dijo, sou como a dona Zefa tentando ajudar o pequeno Carlinhos. A nome que eu escolhi em homenagem ao meu pai, numa última tentativa de manter alguma conexão com minha família, não chorou ao nascer. O coronel, que esperava na sala, bebendo e jogando baralho com uns amigos fazendeiros, entrou no quarto, olhou para o bebê imóvel nos meus braços, cuspiu no chão e disse apenas, nem para isso você serve. Enterramos o pequeno Carlinhos debaixo de uma jabuticabeira no pomar da fazenda. O coronel não permitiu que fosse no cemitério da cidade. Criança pagã não vai para a Terra Santa. Ele disse. Embora eu tivesse batizado meu filho em segredo com a água benta que eu guardava, não teve lápide, nem cruz. Só uma pequena marca que eu fiz com pedras para poder achar o lugar. Durante anos, nas raras vezes que eu ficava sozinha,
Eu ia até lá e conversava com meu anjinho. O luto transformou alguma coisa dentro de mim. Uma parte da Larissa morreu junto com o filho, mas outra parte, Medura, mais resistente, começou a nascer. Comecei a guardar pequenas coisas, umas moedas que eu achava limpando os bolsos das calças dele, um canivete esquecido, um pedaço de corda, eu não sabia para quê, mas meu instinto dizia para estar preparada. M1960. O Brasil vibrava com a inauguração de Brasília na nossa região. O rádio era a única conexão com o mundo lá fora. O coronel tinha um grande e imponente na sala, que só ele podia ligar. Às vezes, quando ele saía, eu o ligava bem baixinho para ouvir as notícias, as radionovelas. Qualquer coisa que me fizesse sentir parte do mundo além daquelas terras. Foi pelo rádio que eu ouvi falar sobre os direitos das mulheres que começavam a ser discutidos nas cidades grandes. Ouvi falar de divórcio, de mulheres trabalhando fora, estudando. Realidades tão distantes da minha quanto a lua. M1962. Engravidei de novo. Dessa vez, o coronel diminuiu um pouco a bebida e até chamou uma parteira da cidade quando chegou a hora. Minha filha, Beatriz, a Bia, nasceu forte e saudável. Ao olhar para aquele rostinho, senti meu coração, que eu achava que estava morto, voltar a bater com força. Por ela, eu precisava sobreviver. O coronel não mostrou interesse pela criança, além de verificar, com uma decepção mal disfarçada, que era uma menina da próxima vez. Faz um homem para ajudar na lida da fazenda. Foi tudo o que ele disse. A Bia se tornou minha razão de viver. Eu cantava para ela as canções que minha mãe cantava para mim. Contava histórias, ensinava as primeiras palavras quando estávamos sozinhas. O coronel raramente interagia com a menina. O que, na verdade, era um alívio. Ele continuava sendo o mesmo homem violento comigo, mas, pelo menos, não dirigia sua crueldade à nossa filha. M1964. Enquanto o país passava por mudanças políticas com o golpe militar, nossa vida na fazenda seguia seu ritmo imutável. O coronel prosperava com a criação de gado e o cultivo de terras, construiu um novo galpão. Comprou, Mitterrand. Era respeitado na região como um homem de posses e influência. Ninguém questionava os hematomas que às vezes apareciam no meu rosto quando íamos à missa aos domingos. A violência doméstica era assunto privado, tratado com o silêncio cúmplice da comunidade. M1965. Veio meu segundo filho, Mateus. O parto foi mais fácil e o coronel finalmente teve o menino que tanto queria. A atitude dele mudou um pouco. Não comigo, mas ele dedicava alguns minutos por dia ao filho, já planejando quando poderia começar a fazer dele um homem e ensinar o trabalho na fazenda. Com 2 filhos pequenos, meus dias ficaram ainda mais ocupados. Acordava antes do sol nascer para preparar o café. Cuidava das crianças, da caça, da horta, das galinhas. Ajudava na ordenha, cozinhava, lavava, passava. Dormia por poucas horas e recomeçava tudo no dia seguinte. Minha única alegria eram a Bia e o Mateus, meus pequenos tesouros. À medida que as crianças cresciam, comecei a temer que a Bia, especialmente, já com quase 5 anos em 1967, começasse a perceber a natureza violenta do pai. O coronel não batia nas crianças, mas seus gritos e a forma como me tratava eram testemunhos suficientes de sua crueldade. Humanoat. Depois de um episódio particularmente violento, encontrei a Bia, encolhida debaixo da cama, tremendo. Seus olhinhos assustados me lembraram de mim mesma. Anos antes, e algo dentro de mim se quebrou de vez. Não vou deixar meus filhos crescerem assim. Prometi a mim mesma naquela noite,
Não vou deixar minha filha ser vendida como eu fui. Não vou deixar meu filho aprender que um homem deve tratar uma mulher dessa forma. Comecei a planejar com mais determinação. Descobri, ouvindo conversas entre o coronel e seus capatazes, que a região estava sob alerta de chuvas fortes. O Rio Paraibuna, que já tinha causado enchentes no passado, podia transbordar de novo, para a maioria. Isso era motivo de preocupação. Para mim, começou a soar como uma oportunidade. Nos meses anteriores, eu tinha conseguido juntar um dinheirinho. Uma vizinha, a dona Neusa, que às vezes me trazia retalhos para fazer roupas para as crianças. Percebeu meu talento com a costura e começou a me trazer encomendas escondidas. O coronel nunca soube desse pequeno negócio. O dinheiro ia para um buraco que eu cavei debaixo da jabuticabeira, onde meu primeiro filho estava enterrado. O rádio anunciava chuvas recordes para o mês de julho. As águas do Paraibuna já começavam a subir. O coronel estava nervoso, verificando o tempo todo o nível do rio na parte baixa da propriedade. Foi quando eu soube, por um dos empregados, que a ponte que ligava a fazenda à cidade estava ameaçada pela correnteza Humanuat. Enquanto o coronel bebia com amigos na cidade, discutindo medidas contra a possível enchente, olhei pela janela para o céu carregado, para a chuva que caía, sem parar há dias, e senti que aquela era a hora. Se não fosse agora, talvez nunca mais eu tivesse chance. Com o coração a mil, acordei a Bia e o Mateus. Vesti eles com várias camadas de roupa. Coloquei nossos poucos pertences importantes e o dinheiro guardado numa trouxa que impermeabilizei com cera de abelha e esperei o momento certo. A chuva caía com força quando saímos pela porta dos fundos da casa grande. A fazenda estava praticamente deserta. Os empregados tinham ido ajudar a proteger o gado nas partes altas da propriedade. Só a dona Cefá estava na casa, dormindo profundamente depois de tomar seu chá noturno, ao qual eu adicionei uma dose generosa do remédio para dormir do coronel. Carregando o Mateus nos braços e segurando a mão da Bia, caminhei através da chuva torrencial em direção ao limite da propriedade, onde eu sabia que havia uma pequena canoa que os empregados usavam para atravessar o rio em tempos normais. A água já tinha subido muito, inundando os campos baixos. O barulho da tempestade encobria nossos passos e os ocasionais chorinhos assustados das crianças. Mamãe, tô com medo, sussurrou a Bia, agarrada na minha saia encharcada. Não tenha medo, minha flor, respondi, tentando passar uma confiança que eu não sentia. A gente tá indo para um lugar melhor, um lugar onde ninguém vai machucar a gente. Ao chegar onde o barco deveria estar, meu coração quase parou. A correnteza tinha arrastado a canoa, que agora estava presa a alguns metros de distância, entre galhos de árvores parcialmente submersas. Olhei para os meus filhos, para o caminho de volta para casa, para o céu que despejava água sem parar. Não havia escolha. Fiquemos aqui, bem juntinhos. Debaixo dessa árvore, mamãe vai buscar o barco. Entrei na água fria, sentindo a correnteza puxar minhas pernas. Naquele momento, uma força que eu não sabia que tinha tomou conta de mim. Era a força de uma mãe determinada a salvar seus filhos, a força de uma mulher que tinha suportado 11 anos de inferno e não estava disposta a passar nem mais um dia nele. O que aconteceu depois, naquela noite chuvosa de julho de 1967, mudaria nossas vidas para sempre. Dizem que Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Naquela noite, com a correnteza puxando meu corpo e meus filhos chorando na margem, eu descobri que não era Deus quem decidia o peso do meu fardo, era eu mesma. A água do rio Paraibuna estava gelada e escura. A chuva caía como agulhas na minha pele enquanto eu lutava contra a correnteza. Cada passo era uma batalha. A lama do fundo sugava meus pés e galhos submersos, arranhavam minhas pernas, mas eu não podia desistir. A Bia e o Mateus me esperavam na margem, duas pequenas silhuetas tremendo debaixo de uma árvore.
O barco estava preso entre os galhos de uma árvore caída a uns 10 metros da margem. À medida que eu me aproximava, a água subia até minha cintura. Depuis até meu peito. Tive que nadar os últimos metros. Usando toda a força que consegui reunir, minhas mãos, calejadas por anos de trabalho duro, agarraram finalmente a borda da pequena canoa. Libertar o barco dos galhos foi quase impossível. Eu poussei. Empurrai. Quebrei ramos com as mãos nuas, até sentir minhas unhas racharem e sangrarem. A chuva não dava trégua e o rio subia cada vez mais. Num momento de desespero, olhei para o céu negro e fiz uma promessa. Meu Deus, se o Senhor me ajudar a salvar meus filhos esta noite, eu dedicarei o resto da minha vida a ser uma pessoa melhor. Foi quando ouvi um estrondo ao longe. Um raio caiu em algum lugar da fazenda, iluminando tudo por um segundo. Naquele clarão, eu vi que parte da árvore que prendia o barco estava rachada, reunindo forças que eu nem sabia que tinha. Dei um último puxão violento, e o barco se soltou tão de repente que eu quase me afoguei. Guiei a embarcação até a margem onde meus filhos esperavam. O Mateus, com apenas 2 aninhos, chorava baixinho nos braços da irmã. A Bia, com seus 5 anos, já mostrava a força que seria sua marca pela vida, seus olhos, tão parecidos com os meus. Refletia medo, mas também uma confiança absoluta na mãe. Vamos, meus amores, entrem com cuidado e não se mexam muito. O barco era pequeno e simples. Daqueles que os trabalhadores usavam para pescar, não tinha cobertura, e a água da chuva já se acumulava no fundo. Coloquei nossa trouxa de pertences debaixo das crianças para mantê-las mais secas e peguei o remo improvisado, uma tábua que encontrei no próprio barco. Para onde a gente está indo? Mamãe perguntou a Bia, abraçando o irmão com força. Para a casa da prima Sueli, em Juiz de Fora. Lembra dela, aquela que nos visitou uma vez e trouxe doce de abóbora? Na verdade, eu mal conhecia a Sueli. Ela era prima distante da minha mãe e tinha aparecido na fazenda uma única vez, 3 anos antes, para pedir ajuda financeira ao coronel, que a expulsou sem dó nem piedade. Antes de ir embora, ela tinha me olhado com pena e sussurrado: se um dia precisar de ajuda, me procure em Juiz de Fora. Moro perto da igreja matriz. Era um plano frágil, mas era tudo o que eu tinha. Afastei o barco da margem e logo a correnteza nos pegou. O plano inicial era seguir o rio até a cidade, mas eu percebi rápido que não tinha controle nenhum sobre a nossa direção. O Paraibuna, normalmente um rio de fluxo moderado, tinha se transformado numa torrente furiosa. Árvores, pedaços de cerca, até mesmo um galinheiro inteiro passaram boiando por nós. Arrastados pela força da água, segura firme, Bia, e segura seu irmão. Eu usava o remo improvisado mais para desviar das coisas do que para guiar o barco. O céu estava umbreu, sem lua ou estrelas, só iluminado de vez em quando por relâmpagos. Foi durante um desses clarões que eu vi algo que gelou meu sangue. A ponte de madeira que ligava a fazenda à estrada principal tinha sido parcialmente destruída pela enchente. Abaixem, abaixem. Agora gritei para as crianças enquanto me jogava sobre elas. Nosso barco passou por baixo dos destroços da ponte com um estrondo terrível. Senti madeiras raspando nas laterais da embarcação e algo pesado bateu nas minhas costas. Por um momento, achei que a gente ia virar. Mas, por um milagre, continuamos flutuando. Quando me levantei, percebi que o barco estava furado e a água começava a entrar. O Mateus chorava alto agora e a Bia murmurava uma reza que eu tinha ensinado para ela. Rasguei um pedaço da minha saia e tentei tampar o furo maior. Mas era uma solução temporária. Tínhamos que chegar à margem. E rápido. Foi quando avistei luzes ao longe, não as luzes da cidade, que estaria a quilômetros dali, mas as luzes de uma casa na beira do rio. Era arriscado. Podia ser alguém que conhecia o coronel, alguém que nos devolveria direto para ele.
Mas o barco estava afundando, e as crianças tremiam de frio e medo. Com um esforço sobre-humano, consegui direcionar nossa embarcação para aquelas luzes. À medida que nos aproximávamos, vimos que era uma pequena propriedade, uma casa simples, um galpão e um pequeno trapiche. No trapiche. Uma pessoa segurava uma lamparina, olhando a fúria das águas. Socorro, por favor. Socorro, gritei com toda a força dos meus pulmões. A figura, um homem idoso, se virou na nossa direção, por um momento terrível. Achei que ele não tinha nos visto nem ouvido, mas então ele começou a acenar freneticamente e gritou algo para dentro de casa. Logo. Mais deux pessoas surgirão. Uma mulher e um rapaz. Nosso barco bateu contra o trapiche com força. O rapaz pulou na água rasa e segurou a embarcação, enquanto o homem mais velho me ajudava a passar as crianças para um lugar seguro. Quando, finalmente, todos estávamos em terra firme. Nossas pernas mal nos aguentavam. Meu Deus do céu! O que a senhora estava fazendo no rio com essas crianças numa noite dessas? Perguntou a mulher, que já enrolava o Mateus num cobertor. Eu recitei. Não podia contar a verdade. Não ainda. Não para estranhos. A enquete pegou nossa casa. Estávamos tentando chegar na cidade. A mulher trocou um olhar com o homem mais velho, provavelmente seu marido, algo na minha aparência. Os roxos ainda visíveis nos braços. Meu olhar assustado. Talvez. Pareceu dizer mais do que as minhas palavras. Venham para dentro. Vocês precisam se secar e se aquecer. Disse Ila. Simplesmente. Sou a Yara. Este é meu marido. O Zé. E nosso filho. O Júnior. A casa era pequena e simples, mas aconchegante. Um fogão a lenha mantinha o ambiente quentinho e logo a dona Yara nos servia um caldo de galinha quente. As crianças, exaustas, adormeceram assim que comeram. Quando ficamos a sós, os 3 adultos e eu, a Yara colocou uma xícara de café forte nas minhas mãos e disse: sem rodeios, você tá fugindo. Não tá, do marido, confesso. Foi naquele momento, sob o olhar firme mas bondoso daquela mulher desconhecida, que eu chorei pela primeira vez em anos. Contei tudo. O casamento arranjado. Os anos de abuso. O medo pelos meus filhos. Contei sobre o dinheiro que eu tinha guardado, sobre meu plano de chegar em Juiz de Fora, sobre a minha prima distante. Seu Zé e Dona Yara ouviram em silêncio. Quando terminei, eu esperava ver julgamento. Ou pior, a decisão de me mandar embora. Afinal, no Brasil, de 1967, uma mulher que abandonava o marido era vista com desconfiança e desprezo. Mas o que eu recebi foi bem diferente. O Júnior vai te levar até Juiz de Fora amanhã cedo na nossa caminhonete, diz Suzy. A estrada principal está bloqueada pela enchente. Mas a gente conhece uns atalhos. Mas o coronel vai procurar por nós. Ele é poderoso na região. Conhece todo mundo. Não todo mundo, respondeu Dona Yara com firmeza. E não vamos contar a ninguém que vocês estiveram aqui. Quanto ao futuro, você precisa ir para mais longe. Juiz de Fora ainda é perto demais. Naquela noite, deitada num colchão improvisado, ao lado dos meus filhos adormecidos, eu refleti sobre o rumo incerto da nossa vida. A tempestade continuava lá fora, mas pela primeira vez em 11 anos, eu senti algo parecido com paz. De madrugada, fui acordada por vozes alteradas. Seu Zé estava na porta, falando com alguém. Meu coração quase parou quando reconheci a voz. Era um dos capatazes do coronel. Tamo procurando a mulher do patrão e os filhos dele. A canoa sumiu. A gente acha que eles tentaram sair durante a tempestade. O coronel tá louco atrás deles. Não vi ninguém, respondeu seu Zé com uma calma admirável. Mas se tiverem no rio com essa enchente, que Deus os ajude. Já perdi metade do meu gado que estava na várzea. O capataz insistiu em olhar a casa.
Mas a dona Yara apareceu na porta, bloqueando a entrada. Meu filho tá doente, com febre alta. Acho que é sarampo. O senhor quer arriscar pegar e levar para os seus filhos. A menção de sarampo, que tinha causado um surto na região meses antes, foi o suficiente para fazer o homem recuar. Prometeu voltar com mais gente para procurar nas margens do rio e partiu assim que o barulho do cavalo sumiu na distância. A dona Yara veio me buscar. Vocês precisam ir. Agora. O Júnior já preparou a caminhonete. Em menos de 10 minutos, estávamos no veículo, uma velha caminhonete Ford F-100, a mesma que seu Zé usava para levar os produtos para a feira. As crianças, ainda sonolentas, foram acomodadas na cabine comigo. Nossa trussa, agora seca, foi colocada atrás, coberta por uma lona junto com caixotes de verduras. Nosso disfarce. Dona Yara me entregou um pacote. Comida para viagem e um pouco mais de dinheiro. Não é muito, mas vai ajudar. Eu não posso aceitar dinheiro da senhora. Pode e vai. Ela me interrompeu com firmeza. Dia, quando você puder, ajude outra mulher que precisar. É assim que você vai pagar essa dívida. Nós nos abraçamos como velhas amigas. Embora tivéssemos nos conhecido há menos de 12 horas, seu Zé entregou ao Júnior um papel com um nome em Juiz de Fora. Procurem primeiro essa pessoa. Não sua prima. É um amigo meu. Comerciante. Ele vai dizer onde é seguro ficar e pode arrumar trabalho para você. E o mais importante, use outro nome. Para todos os efeitos. Seu marido e as crianças morreram na enchente. As primeiras luzes da manhã começavam a aparecer quando partimos. A chuva tinha diminuído, mas o estrago era visível por toda parte. Campos inundados, animais mortos boiando, casas danificadas. À distância, vi fumaça vindo da direção da fazenda do coronel. Soube depois que um raio tinha atingido um dos galpões, causando um incêndio que destruiu parte da propriedade. Quando passamos pela ponte parcialmente destruída, o Júnior precisou desviar por um caminho secundário, enlameado e perigoso. Em certo ponto, a caminhonete atolou e todos nós descemos para empurrar. A Bia, sempre observadora, olhou para mim com uma sabedoria além dos seus 5 anos e disse: a gente tá livre agora. Não tá. Mamãe livre. Uma palavra tão simples, mas que eu mal compreendia o significado. Olhei para as minhas mãos sujas de lama, para os meus filhos esperançosos, para o horizonte onde o sol tentava romper as nuvens. Sim, minha flor, a gente tá livre agora e vamos construir uma vida nova, onde ninguém nunca mais vai nos machucar ou nos separar. À medida que a caminhonete seguia em direção a Juiz de Fora, deixando para trás a zona da mata que tinha sido tanto a minha prisão quanto a minha rota de fuga. Imaginei o coronel descobrindo nosso desaparecimento. Ele procuraria. Claro, um homem como ele não aceitaria fácil perder o que considerava sua propriedade, mas a enchente de julho de 1967, a maior que a região tinha visto até então, seria a nossa aliada. Para o mundo, Larissa, a esposa comprada, e seus 2 filhos teriam desaparecido nas águas furiosas do Paraibuna, tornando-se apenas mais 3 vítimas da tragédia. Mas a verdade era outra. Nós estávamos renascendo. Assim como o sol que finalmente rompia as nuvens à nossa frente, a vida não apaga nossas cicatrizes. Ela só nos ensina a transformá-las em marcas de resistência, com 2 crianças para criar, e só a minha coragem como capital. Eu descobri que minhas mãos podiam costurar não só tecidos, mas também um novo destino. Chegamos a Juiz de Fora ainda naquela manhã de julho de 1967. A cidade, embora também afetada pela enchente, tinha partes mais altas que estavam seguras. O Júnior nos levou direto ao endereço que seu pai tinha indicado, uma loja de tecidos no centro, de um senhor chamado Roberto Costa,
Seu Roberto era um homem de meia idade, muito respeitado. Quando contamos quem nos havia enviado, seu semblante sério se abriu num sorriso discreto. Ele fechou a porta da loja por uns minutos e nos levou para os fundos, onde tinha um pequeno apartamento. O Zé já me ligou mais cedo. Me contou só o necessário. Disse ele, a senhora e as crianças podem ficar aqui por enquanto. O Júnior se despediu. Prometendo não revelar nosso paradeiro a ninguém, fiquei com meus filhos naquele pequeno apartamento atrás da loja por quase 2 semanas, enquanto seu Roberto e sua esposa, Clara, nos ajudavam a nos estabelecer. Dona Clara, especialmente, foi uma aliada preciosa. Larissa não é um nome muito comum por aqui. E pode chamar atenção, a partir de agora, você será Sofia Almeida, uma viúva de Barbacena que perdeu o marido num acidente de trabalho. Viemos para Juiz de Fora para recomeçar, me explicou Dona Clara, enquanto me entregava documentos improvisados. Naquela época, no interior, conseguir uma nova identidade não era tão difícil quanto hoje. Seu Roberto conhecia gente na prefeitura que, com algum dinheiro, não fazia muitas perguntas. Tornei-me oficialmente Sofia, viúva, mãe de Beatriz e Mateus Almeida. Dona Clara também tocou num ponto crucial. Minha prima, Sueli, não é seguro procurar por ela agora. Se seu marido está te procurando, ela será uma das primeiras pessoas que ele vai investigar. E eu concordei. Embora sentisse uma tristeza por não poder contatar o único parente que eu tinha na região, anos depois, eu descobriria que a Sueli, ao ouvir sobre o trágico acidente que tinha matado a esposa e os filhos do coronel Antenor, chegou a ir numa missa em nossa memória na igreja da comunidade. Eu precisava encontrar trabalho rápido. O dinheirinho que eu tinha guardado, somado ao que a dona Yara e o seu Zé me deram, não ia durar muito. Foi quando a Dona Clara, me observando remendar as roupinhas das crianças, deu uma sugestão que mudaria nossas vidas. Você tem mãos de fada para costura. O Roberto precisa de alguém que faça pequenos reparos e ajustes nas roupas que a gente vende. Comecei trabalhando nos fundos da loja de tecidos, fazendo bainhas, ajustando cinturas, trocando zíperes. Logo, meu trabalho chamou a atenção dos clientes e comecei a receber encomendas para peças completas. Seu Roberto, reconhecendo meu potencial, me ofereceu um pequeno espaço na parte lateral da loja, a costureira de mão cheia, como me chamavam. Logo ganhou fama pelo trabalho caprichado. As senhoras da sociedade de Juiz de Fora, exigentes como suas roupas, viraram minhas clientes fiéis. M1968. Menos de 1 ano depois da nossa chegada, eu já tinha economizado o suficiente para alugar uma casinha numa rua tranquila da cidade. A casa era simples. 2 quartos, uma sala que eu transformei em parte em ateliê, cozinha e um quintalzinho nos fundos. Para mim e meus filhos, que tínhamos dormido num colchão no chão por meses, era um palácio. A Bia foi matriculada na escola, enquanto o Mateus, ainda pequeno, ficava comigo durante o dia. O menino sempre brincava aos meus pés enquanto eu trabalhava na máquina de costura, um modelo Singer que comprei usada, mas que funcionava, que era uma beleza. A década de 1970 chegou trazendo mudanças para o Brasil e para nossa pequena família. O tal do milagre econômico do regime militar aumentou o poder de compra da classe média, o que significava mais clientes dispostos a pagar bem por roupas sob medida. Minha clientela continuava crescendo, agora incluindo famílias inteiras. M1971. Tomei uma decisão importante. Abri meu próprio ateliê, Costura Sofia, num pequeno ponto comercial perto do centro. Seu Roberto, que se tornou um segundo pai para mim, me ajudou como aluguel inicial. Contratei 2 ajudantes, as irmãs Sandra e Kátia Pereira, filhas de um sapateiro dali, que aprenderam rápido e viraram meus braços direitos. Naquele mesmo ano, a Bia fez 9 anos
E o Mateus? Zais. Os dois estavam na escola, crescendo saudáveis e felizes. A Bia, sempre inteligente e observadora, já mostrava talento para os estudos. O Mateus era mais quieto, pensativo, talvez marcado sem saber pelos traumas dos seus primeiros anos de vida. Às vezes, à noite, depois que as crianças dormiam, eu me permitia pensar no passado. Nunca mais tive notícias diretas do coronel, mas, de vez em quando, ouvia boatos por clientes que vinham da região dele. Diziam que ele tinha se casado de novo, com uma moça bem jovem, filha de outro fazendeiro. Eu sentia pena da menina, mas não podia fazer nada. Também pensava nos meus pais. Não ousei contatar. Luz, seria arriscado demais. Anos depois, soube por um jornal que meu pai havia falecido em 1973. Chorei sozinha por uma relação que foi quebrada da pior forma possível, por escolhas que ele fez. Acreditando estar fazendo o melhor para a família. M1972. Aconteceu algo que me deixou em pânico. Uma cliente nova entrou no ateliê. Uma senhora elegante. Enquanto eu tirava as medidas dela, ela comentou, como quem não quer nada, que o marido dela conhecia um fazendeiro da zona da mata chamado Antenor Bastos, uma história trágica. Ela comentou, perdeu a esposa e os filhos numa enchente anos atrás, mas ele procura por eles até hoje. Jura que não morreram, que fugiram. O pobre homem não consegue aceitar a perda. Eu mantive meu rosto sério, meus dedos firmes na fita métrica. Mas meu coração disparou. Deve ser muito doloroso. Respondi, tentando disfarçar. Ele até contrata detetives de tempos em tempos. É uma obsessão. Meu marido disse que ele guarda os brinquedos das crianças intactos, como se eles fossem voltar a qualquer dia. Depois que a cliente saiu, fechei o ateliê mais cedo. Voltei para casa apavorada, pensando em fugir de novo. Talvez para São Paulo ou Rio de Janeiro, onde seria mais fácil sumir na multidão, mas a ideia de arrancar meus filhos da vida estável que tinham, da escola, dos amigos. Conversei com seu Roberto sobre meus medos, e ele me acalmou. Sofia, olhe para você agora. Seu cabelo é outro. Você se veste com elegância. Tem um negócio respeitado. Até seu jeito de falar mudou. Aquele homem está procurando uma camponesa jovem e assustada, não uma empresária confiante. Mesmo assim, tomei mais cuidado. Raramente aparecia em eventos públicos e nunca dei entrevistas para os jornais locais, mesmo quando o sucesso do meu ateliê justificaria. M1975. Um cliente especial entrou na minha vida. Ricardo Tavares. Um viúvo de meia-idade. Professor de história no colégio onde a Bia estudava. Ele veio ao ateliê primeiro para ajustar uns ternos antigos. Depois, voltou para encomendar camisas. E depois, só para conversar. Ricardo era gentil, culto, paciente. Não se importava com meu passado misterioso, nem fazia perguntas demais. Aos poucos, virou um amigo da família. Almoçava em casa aos domingos. Ajudava as crianças com o dever. Trazia livros que sabia que eu ia gostar. Foi o Ricardo que me incentivou a voltar a estudar. Aos 36 anos. M1976. Eu completei o ginásio num curso supletivo noturno. Foi uma conquista que a gente celebrou com um bolinho que a Bia, agora uma adolescente prendada, preparou com todo carinho. Naquele mesmo ano, o Ricardo me pediu em casamento. A proposta veio durante um passeio no parque, sem plateia, sem grandes gestos. Não precisa responder agora. E ele disse, sei que você tem motivos para desconfiar de homens e de casamentos. Como você sabe, perguntei. Surpresa. Porque eu nunca tinha contado os detalhes do meu passado para ele. Eu não sei os detalhes. Sofia, mas eu vejo as cicatrizes, não as físicas, que já assumiram.
Mas as outras, vejo como você se protege, como protege seus filhos. Vejo seu medo quando aparece um homem estranho. Como você confere 2 vezes se as portas estão trancadas à noite? Eu me casei com o Ricardo numa cerimônia simples, só para os amigos mais próximos. Em janeiro de 1977, a Bia, com 15 anos, e o Mateus, com 12, o adoravam. Ele nunca tentou tomar o lugar de um pai que eles mal lembravam, mas se tornou um mentor, um amigo, uma presença masculina positiva que mostrava como um homem de verdade trata uma mulher e as crianças com respeito, carinho e amor. Meu ateliê continuava a prosperar. M1979. Mudamos para um espaço maior e contratei mais 4 costureiras. As costuras Sofia agora produziam não só roupas sob medida, mas também pequenas coleções para lojas da cidade. Minhas criações, elegantes e práticas, refletindo a crescente independência das mulheres brasileiras, acharam seu lugar no mercado. A década de 1970 chegava ao fim, e com ele se encerrava um capítulo da minha vida. Eu tinha conseguido o que parecia impossível naquela noite de tempestade em 1967, reconstruir completamente a minha existência. Meus filhos cresciam saudáveis, educados. Eu tinha um marido que me amava e respeitava, um negócio que me dava independência financeira e alegria. As cicatrizes, como o Ricardo disse, continuavam ali. De vez em quando, eu ainda acordava assustada no meio da noite, achando que tinha ouvido os passos pesados do coronel no corredor, ou ficava paralisada por um segundo ao ver um homem que se parecia com ele, mas esses momentos, eles ficavam cada vez mais raros. Numa tarde de dezembro de 1979, eu estava organizando umas fotos antigas quando encontrei, escondido entre as páginas de um livro, o canivete que eu tinha pegado da fazenda tantos anos atrás. Olhei para aquele objeto que eu carreguei comigo como um amuleto, uma lembrança dos dias sombrios que eu sobrevivi. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, eu saí para o jardim. A lua cheia iluminava as flores que o Ricardo e eu tínhamos plantado juntos. Cavei um pequeno buraco perto de um pé de jasmim e enterrei o canivete. Esta não é mais a mulher que você quebrou. Sussurrei para a lua, para o vento, para o fantasma de um passado que eu finalmente podia deixar ir. Você me vendeu como um objeto, mas eu me comprei de volta com meu próprio suor, minha própria coragem. Ao voltar para dentro, passei pelos quartos dos meus filhos. A Bia, agora quase uma mulher, dormia rodeada de livros, sonhava em estudar direito, para defender mulheres que passavam pelo que a mãe dela enfrentou. O Mateus, sensível e artístico, tinha desenhos espalhados pela mesa, cenas da cidade, retratos da família, paisagens que ele imaginava. No nosso quarto, Ricardo acordou quando eu me deitei. Tudo bem? Meu amor, ele perguntou. Sonolento. Tudo bem? Respondi, percebendo que, pela primeira vez, aquelas palavras eram a mais pura verdade. Finalmente, tudo estava bem. Enquanto eu adormecia nos braços do homem que eu tinha escolhido livremente amar, pensei nas águas do rio Paraibuna, as mesmas águas que quase nos levaram. Tinham nos carregado para uma nova vida. Como o rio, minha vida tinha encontrado um novo curso, não mais violento e destrutivo, mas calmo e fértil. A menina que foi vendida por um pedaço de terra não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher que tinha costurado, ponto por ponto, com determinação e coragem. Não apenas vestidos e camisas, mas o tecido forte e colorido de uma vida que valia a pena ser vivida. Se a minha história te tocou, se inscreve no canal e curte o vídeo. Isso me ajuda demais. Mas calma que ainda não acabou. Tenho uma novidade incrível para vocês. Todos os dias,
Eu e outras vovós corajosas contamos nossas histórias de vida num grupo do WhatsApp. São histórias que vão te fazer chorar, se emocionar e encontrar força para os seus próprios desafios. Para você ter acesso ao grupo, é só ir na descrição desse vídeo e clicar no link. Te esperamos lá. Muy bem.